Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e depois de um hiato mais longo do que deveria ter sido, eu volto hoje para falar de um filme que não tem sido tão bem recebido pela crítica, nem pelo público, mas que eu acho que vale utilizar aquele adjetivo meio clichê, que é um clássico instantâneo. Babylônia é um longa-metragem épico de comédia dramática americano escrito e dirigido por Damien Chazelle. Ele é estrelado por Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva. Decadência, depravação e excessos escandalosos levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 1920. A sinopse pode parecer um pouco vaga, um pouco exagerada, mas traduzindo isso, é um filme que vai acompanhar grandes personagens, grandes membros da indústria, aspirantes a atores, atrizes, produtores, figurantes, na Hollywood do final dos anos 20, que é justamente quando a gente tem a transição do filme mudo para o filme falado, com o som sincronizado. E se eu tivesse que resumir Babylônia, seria um remake de Cantando na Chuva, do Gene Kelly, misturado com Boogie Nights, do excelente Paul Thomas Anderson. Inclusive, são dois filmes que eu recomendo, para além de Babylônia. São dois filmes maravilhosos. E eu acho que o Chazelle, que é um diretor novo, um diretor que está apenas no seu quarto filme, ele fez o Whiplash, que é excelente, fez o La La Land, que é um filme que me marcou profundamente, fez o Primeiro Homem, fugindo um pouco da música, que é um filme que eu gosto bastante também. Chega agora no seu quarto filme, é um filme que dialoga tanto com a indústria, ele é um diretor novo, por que será que ele está fazendo isso? Eu acho que é porque o Chazelle é um cara que ele é completamente apaixonado por cinema e ele deixa isso claro do primeiro segundo até o final da terceira hora de Babylônia, já que é um filme longo, ele tem 3 horas, um pouquinho mais, na verdade. Mas voltando à obra, eu acho que a escolha do gênero ser uma comédia, ser essa coisa satírica, exagerada e até mesmo escrachada em diversos momentos, foi uma escolha certeira do Chazelle. Eu digo isso porque é um gênero que permite que o diretor brinque com absurdos, um gênero que permite que o diretor cometa exageros em tudo que acontece, e não é à toa que nos primeiros 30 minutos nós já temos um cocô de elefante, um golden shower, cenas extremamente gráficas envolvendo diversos personagens, inclusive algo que lembra um pouco o Lobo de Wall Street, brincadeiras com anões e coisas do tipo, uma coisa muito errada, coisas explícitas, gráficas, mas ele vai fazer esses 30 minutos iniciais como se fosse de fato uma Babilônia, o caos, um bacanal, esses exageros todos, e a sua direção irá acompanhar esses exageros. É uma direção extremamente ostensiva, é como se ele estivesse chamando a atenção para a arte de fazer cinema, pela forma como ele filma esse evento todo, porque esse começo do filme se passa dentro de uma festa, são planos de sequências longos em que várias coisas acontecem, são movimentos de câmera rebuscados, ele dialoga com o próprio cinema dele. Ele coloca um plano filmando uma personagem dançando, vira pro palco com a câmera rápido e repetindo esse movimento igual ele fez no La La Land. Nos primeiros 30 minutos, o filme afasta espectadores mais polidos que se recusam a ver cenas que envolvem sexo ou baixaria ou escatologia no cinema e já deixa claro que é um filme sobre o próprio cinema. E até uma outra coisa interessante é que a primeira aparição do personagem do Brad Pitt é ele falando em italiano perfeito, o que é uma brincadeira com o Brad Pitt no Bastardos Inglórios, porque lá ele falava um italiano completamente quebrado, ele falava Gorlame, buongiorno. Então, é um filme que dialoga com vários aspectos do cinema, em referências, na sua história mesmo, que a gente vai falar um pouco mais já, mas é um filme que, desde os clássicos até agora, ele brinca com noções, ele brinca com o que a gente já conhece de cinema. E isso eu acho muito interessante, por ser um filme que se passa dentro da indústria. O Babylônia é, igual eu falei, meio que um remake do Cantando na Chuva. E ele vai mostrar o lado da indústria na produção cinematográfica, esse backstage. E isso tudo, esses dois elementos principalmente, eles, para mim, são muito como o filme é uma denúncia da indústria. É um filme que reconhece a indústria cinematográfica
como problemática, como um erro. Afinal de contas, personagens passam mal e não acontece nada. Tem gente morrendo na filmagem, mas ele é apenas um figurante, então não importa. Sequências que explicitam isso muito bem é justamente na primeira cena que o nosso personagem principal, nosso protagonista, o Manny, faz amizade com o Jack, que é o personagem do Brad Pitt. Eles vão para um set de filmagem e a gente tem, no primeiro plano, o ator principal do filme, que é o personagem do Brad Pitt, o diretor, o produtor conversando, comendo sanduíche, e no fundo, né, na parte de trás do campo, nós temos uma greve dos figurantes em que o Manny, o nosso protagonista, está correndo risco de vida. Só que o filme, como filme, e nós, como audiência, sempre vamos prestar atenção naquilo que está na frente, naquilo que é o lindo do cinema. O resultado final, o protagonista, a gente meio que ignora todo o problema. Então é um filme denúncia. E não é à toa que isso acontece várias vezes. Ao longo do filme ele fica reforçando essa ideia. Mas por quê? Por que a indústria não liga para quem trabalha, apenas para quem está lá em cima? É como se fosse uma fábrica, como se fosse uma indústria de mentiras e ela vai reaproveitando a mesma história várias e várias vezes. Não à toa, a montagem final do filme explicita isso muito bem. É como se fosse uma catarse da beleza do cinema. É como se tudo aquilo que a gente tivesse visto ao longo desse filme nós já tivéssemos visto antes. E por quê? Por que a catarse do final desse filme é tão linda? Por que é tão grandioso? Justamente porque o cinema, para o Chazelle, e na minha opinião também, é a maior de todas as artes. A sétima arte é inigualável. Ela é incomparável às outras porque é simplesmente a maior de todas as artes. Essa emoção, esse envolvimento, essas histórias, essas sensações que a gente tem vendo um filme, no final das contas, elas sempre vão valer a pena. Todos os podres da indústria, todas as mortes, as atrizes que se perdem no caminho das drogas, todos os produtores que abusam, tudo isso a gente meio que ignora, a gente meio que aceita, porque a beleza do cinema, no final das contas, acaba sobressaindo. Então é um comentário muito interessante sobre a indústria do Chazelle. Eu acho que é pra gente refletir mesmo. E nós, como audiência, temos que pensar, poxa, vale a pena? Mas é uma pergunta meio retórica, a gente meio que decidiu que vale a pena. Nós, como público, a indústria, como indústria, já disse que vale a pena ter tudo isso, se no final a gente tem o cinema como arte e o dinheiro para a indústria. Aproveitando, eu acho que eu preciso falar um pouco sobre alguns aspectos técnicos mais pontuais, como o trabalho sonoro. Não só a trilha sonora do Justin Hurwitz, que é simplesmente fantástica, a forma como a trilha sonora conduz o ritmo da narrativa, conduz o ritmo das cenas, é fantástico. Justin Hurwitz é um colaborador recorrente do Chazelle e ele sempre está muito bem em termos de música, mas o trabalho sonoro especificamente na questão do design e da mixagem de som desse filme. Tanto que eu imploro que, caso possível, eu veja esse filme no cinema. Em especial, a primeira cena de gravação de uma cena com som da personagem da Margot Robbie. Ela se torna uma atriz, a Nellie Leroy, e ela vai gravar uma cena com som. E são vários takes, porque é uma tecnologia nova, ninguém está acostumado com aquilo, e existe uma tensão presente no ar, existe uma sensação de descoberta. E o som dessa cena, que é voltada para o som, é fantástico. A forma como cada pequena respiração, cada passo, cada suspiro, você consegue escutar. Então é um trabalho sonoro fantástico na obra. Eu acho que, em relação a essa questão técnica, tudo, o Chazelle é pretensioso, sim, na hora que ele faz esse filme, mas é uma pretensão válida. O Babilônia é um filme muito maior do que a bilheteria dele vai dizer, do que as notas, especialmente nota de Rotten Tomatoes, essas coisas que eu já fiz um vídeo comentando. Eu não sou muito fã de nota, essas coisas, mas é um filme que eu acho que daqui a 20, 30 anos, talvez menos, talvez uns 5 anos, talvez 2, talvez daqui a um mês as pessoas parem e assistam o filme e percebam o tamanho, o escopo desse filme, o tamanho do descontrole aparente, do caos que é essa Babilônia, dessa Hollywood podre, que é totalmente controlado pela direção precisa do Damien Chazelle. Eu acho que Babilônia é um filme simplesmente fantástico, é um filme que fala sobre ego dentro da indústria, é um filme que imortaliza a beleza do cinema, que reconhece a força do cinema, ao mesmo tempo em que denuncia
muitas das coisas de errado dessa indústria que, querendo ou não, é uma indústria. Mas e aí, você assistiu a Babilônia? Você gostou? Não gostou? Se não assistiu, olha, vai assistir, de verdade, eu acho que vale muito a pena, é uma experiência totalmente diferente do que a gente está habituado nos últimos anos. É um filme totalmente sujo, ele não é um filme limpinho que a gente tem visto nos últimos tempos. Eu acho que vale a pena pela experiência. Mas deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou do vídeo, se você gostou do filme, se você não gostou do filme, e se você não por aqui gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, que tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!